Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o Central de Dicas, trazendo um especial de dicas de professor para ajudar na preparação daqueles que vão participar do concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Você já sabe que estamos entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para esses dois cargos da Polícia Civil do Rio de São Paulo, né? E para que você não perca nenhum episódio, inscreva-se no canal da Central de Concurso no YouTube. Assim, sempre que um novo vídeo for ao ar, você receberá uma notificação e vai poder lá assistir o vídeo que já está disponível. No episódio de hoje, do Central de Dicas, nós vamos falar sobre a disciplina de língua portuguesa, que é, via de regra, aí, a disciplina que mais reprova em concursos públicos, né? É aquela ali que o candidato tem que realmente dar tudo de si, porque ela realmente é uma pedra no sapato de muitos candidatos, né? E quem vai dar as dicas e apontar os assuntos mais importantes a serem estudados é o professor Dorival Júnior, que leciona aqui na Central de Concursos. Tudo bem com você, mestre? Muito obrigado por ter aceito o meu convite e estar aqui participando do Central de Dicas. Valeu, Luiz Fernando. Eu que agradeço aí o convite. Prazer estar aqui com vocês. Grande abraço para vocês todos aí, os candidatos que estão nos acompanhando aí, para vocês aí no Rio também. É isso aí. Esse é um concurso que realmente, né, como o senhor falou, né, eu falo, eu sou do Rio de Janeiro, é verdade, eu sou Xaí em São Paulo, né? E é um concurso que, de fato, vai atrair candidatos de todo o Brasil, certamente, né? Tanto aqui do Rio de Janeiro, também de São Paulo, mas de outros estados também, né? E, professor, a gente sabe, a gente que vivencia esse mundo de concursos públicos aí há bastante tempo, né? A gente percebe que, via de regra também, né? O maior número de questões de uma prova em concurso público é na disciplina de língua portuguesa, né? Mas é engraçado que esses concursos para tribunais, concursos para área de segurança, né? Onde a questão do direito está sempre, a disciplina de direito estão sempre, as disciplinas que compõem o direito, elas estão sempre ali envolvidas, a gente percebe que os candidatos muitas vezes negligenciam o estudo da língua portuguesa para focar nessas disciplinas ligadas ao direito, né? Direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, entre outros. Como é que você enxerga isso? É o maior erro que o candidato pode cometer, porque todo mundo sabe que português é a disciplina que tem o maior número de questões, né? E que geralmente é que reprova mais. E os candidatos acabam, né, priorizando o direito. Como é que você explica isso? Você vê que interessante, né, Luiz Fernando? Eu costumo comentar isso com os candidatos, né? Primeiro, a língua portuguesa é o nosso idioma, né? Então parece que não é muito coerente assim a gente ter um alto índice de reprovação no idioma que nós falamos, né? Mas é claro que nós temos um país aqui de dimensões continentais, temos as regiões, aí temos as culturas diferentes, é normal, né? Sotaques diferentes, você vê meu sotaque diferente do seu, mas a língua portuguesa é a mesma. Então, o que é sujeito para mim aqui em São Paulo é sujeito para você aí no Rio também, né? Sim. Outro detalhe também, normalmente é a primeira disciplina da prova. Você abre a prova, está lá escrito, leia o texto para responder as questões e tal. Então, eu costumo mencionar para o candidato, né, que normalmente nas provas de polícia, por exemplo, né, eles gostam muito da área de direito penal, né, que chama mais atenção realmente. De fato, chama atenção, né? A criminologia, por exemplo, são matérias que chamam bastante atenção. Só que o candidato, o que ele faz? Ele se apega muito a esse detalhe dessas matérias, né, em si, né, de todas essas matérias que chamam mais atenção, e acaba esquecendo um pouquinho língua portuguesa, porque é meio subjetivo, né, para você estudar a língua portuguesa, né, como é que o cara vai entender o que é um complemento nominal, né? Para que ele vai usar isso? Então eu vejo muita dificuldade também, aquela coisa de base, né, aquela coisa de escola. Nós aprendemos, deveríamos ter aprendido isso tudo lá na sétima, oitava, né, nona série hoje, e, na verdade, na época a gente não tinha essa maturidade. Então a gente procura trazer isso para o candidato hoje e mostrar, né, para ele que não só português, não só direito penal, não só criminologia, ou os direitos que você citou aí nos concursos tribunais, todas as disciplinas são importantes, porque você tem nota de corte, né? Então a gente procura trazer isso e mostrar para o candidato como é que ele pode estudar de uma forma menos dolorosa, porque a gente sabe que dá trabalho, e ter uma eficácia, né, nas questões, né? A gente costuma
trazer enunciado da questão, mostrar a palavra-chave para ele, o que ele tem que procurar quando encontrar tal coisa no enunciado, o que ele procura nas alternativas. A gente tenta minimizar aí, vamos dizer assim, o sofrimento do candidato, né? É verdade, isso é muito importante. Professor, além Pois do não. fato de muitas vezes, né, o candidato negligenciar o estudo da língua portuguesa para Aham. priorizar as disciplinas que compõem aí noções de direito, quais outros erros o senhor percebe que os candidatos cometem muito ao estudar língua portuguesa? Bom, primeiro a sequência, né? Eles não sabem por onde começar, né? Porque na escola, né, você teve português, eu tive, todos nós tivemos, né? Para pensar, você se lembra como é que você começou a estudar português? Qual foi a primeira matéria que você estudou? Provavelmente não, né? Isso não é uma deficiência sua ou minha, isso é de todos, né? Eu também não me lembro. E acontece com eles também. E depois desse contato, muitos não têm mais contato com a disciplina. Então, por exemplo, você vai fazer uma cursar uma universidade, são pouquíssimos cursos de nível superior que tem na grade a língua portuguesa, muito poucos. Inclusive cursos de direito que deveriam ter, alguns nem têm essa disciplina e deveria ter. O advogado tem que saber escrever, tem que saber se impor, tem que saber regência, concordância, crase. Então, eu vejo que o candidato tem a dificuldade em organizar o estudo. E a gente faz isso para o candidato, nós mostramos, ó, começa por aqui, né? Primeiro você tem que ver isso, para você ter uma base, tem que ter um alicerce. Tem candidato que quer aprender crase no primeiro dia de aula. E se você não tiver conhecimento de regência, não tiver conhecimento de sintaxe e outras matérias, né? Fica difícil, né? Ele entender o que, que é e acaba decorando conceitos que notadamente não cai nas provas. Normalmente não cai. O examinador ele quer saber se você sabe assinalar a alternativa correta. Então, ninguém vai te perguntar, por exemplo, o que que é um substantivo, o que é um adjetivo. Isso é um pré-requisito para você resolver as questões que realmente são perguntadas nessas provas. O que a gente faz é isso, é mostrar para o candidato a organização, porque a maior dificuldade que eu vejo é isso. E, E professor, depois, pois não, não, pode não, falar. pode terminar, pode terminar, pode terminar. É que depois da organização, ó, você começa a estudar por essa matéria. Tá, e como é que eu estudo essa matéria? Ah, e você começa por aqui. Então, a gente faz essa organização para o candidato sentir um pouquinho mais de prazer no estudo da língua portuguesa. Quando você começa a estudar uma matéria e você não vê resultado, a tendência é desistir, né? É natural. Verdade. E, Né? professor, Pois não. nessa organização, né, do estudo da língua portuguesa, como o senhor falou que é importante, né, obviamente ele vai aprender isso no curso preparatório. Né, qual é o passo a passo. Né, vai começar ali por um determinado assunto, depois passar para outro. Como o senhor falou, não dá para começar a crase sem saber regência e concordância Uhum. verbal. Então, é importante você ter essa sequência para poder chegar à crase. Mas também É. é importante o candidato adotar uma gramática durante o estudo de língua portuguesa, ou o senhor acha isso desnecessário? Eu não vejo muita necessidade. Sinceramente, alguns alunos me pedem até, eu até cito alguns nomes que eu uso, inclusive, né? Mas eu não vejo necessidade de o candidato dispor desse valor no momento em que a gente sabe que ele está numa situação, na maioria das vezes, né? Uma situação de ele está procurando emprego, né? Alguns estão procurando emprego, principalmente hoje em dia. Tem o concurso público como uma saída, né, para ele. Alguns são empregados, mas têm dificuldades financeiras. Eu acho um desperdício, né, o candidato gastar o dinheiro que ele tem, que já é pouco na grande maioria, né, passam por dificuldades, e comprar adquirir uma obra, né, por mais barata que seja, que é muito complexa, né, e que o candidato, eu tenho a impressão de que ele se perde um pouco. Ah, você pode me indicar uma obra? Eu posso, mas você vai ter o acesso a uma obra que metade você não vai usar na prova. Então, fique com a apostila do curso em que você está, acompanhe as orientações dos professores e, claro, fazer questões, né, anotar os erros, você identificar qual é o assunto mais difícil para você dentro da disciplina. Eu acho que esses são alguns dos passos que vão ajudar o candidato a lograr êxito aí no concurso que ele for prestar.
O senhor acredita que o programa do último concurso, tanto de investigador, de escrivão, que é basicamente o mesmo, né? Vai sofrer alguma alteração? Geralmente não, porque o português geralmente fica, né? Não costuma mudar muito, né, professor? Olha, a gente tem como base o ano de 2014, que foi o penúltimo concurso dos cargos aqui da Polícia Civil, como aí no Rio de Janeiro, como em qualquer estado, né? Polícia Civil com vários cargos, escrivão, investigador, papiloscopista, assim por diante, agente, etc. O concurso de 2014, o edital foi igual para todos os cargos de língua portuguesa, inclusive investigador e escrivão, que é nível superior. Sim. Já o concurso de 2018, a VUNESP, que é a banca examinadora que fez essa prova, ela mudou um pouquinho as características, colocando no edital, e não só colocando, mas perguntando na prova também. Algumas matérias que em 2014, que foi o penúltimo concurso, ela não tinha colocado. Então, a gente entende assim, nós temos que trabalhar com o edital anterior. Então, por exemplo, eu tenho turmas, hoje na central, inclusive pela manhã eu tenho uma turma, que eu trabalho com o edital anterior, uma turma de escrivão e investigador. Eu trabalho com o edital de 2018, que é um edital um pouco mais recheado, é um edital que tem a famigerada análise sintática, que a galera tem um medo de análise sintática. E o que eu tento mostrar para o candidato é que, olha, esse edital foi o anterior, é o edital mais completo. Dificilmente a VUNESP vai mudar esse edital no próximo concurso. Para nível médio, os concursos de 2018, como, por exemplo, a GETEL, foi questionada a mesma coisa que o do escrivão e do investigador. Então, eu acho que a linha, né, eu vou trazer até um exemplo recente da prova domingo agora, tivemos aqui em São Paulo, a prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a língua portuguesa foi a VUNESP, né? E eu achei a matéria de língua portuguesa bem capciosa, assim. O examinador, ele pegou em alguns pontos que a grande maioria ali vai ter problema. Eu tenho certeza disso porque a gente conhece os candidatos, a gente está sempre junto, a gente sabe que tem uma dificuldade enorme, enorme em língua portuguesa. Então, eu vejo que a banca começa a ter uma mudança em relação à forma que vai perguntar. Não o assunto é o mesmo, né, de qualquer maneira. Mas a forma de perguntar, eu tenho impressão de que nós temos que trabalhar agora o enunciado da questão, né, fazer o candidato entender o enunciado, que muitas vezes ele não entende o enunciado, né, o que ele está dizendo aqui, o que é isso que está escrito aqui, como é que eu vou resolver uma questão que eu não entendo o enunciado? Então, eu vejo que a VUNESP começou a fazer isso. Por exemplo, outra coisa que a VUNESP não fazia para essas provas que uma questão, uma pergunta questionando 2, 3 assuntos. Prova da PM agora, por exemplo, numa pergunta que foi a última da prova, eles perguntaram crase e regência na mesma questão. E isso a VUNESP fazia para poucos concursos. Eu vejo que eles estão começando a fazer isso agora. O senhor acha que essa prova que vai vir para a Polícia Civil vai ser um pouco diferente da anterior e vai seguir um pouco mais essa linha do concurso da PM? O concurso da PM, o edital para a Polícia Militar Soldado nível 2, classe 2, é um edital igual ao que foi do agente, por exemplo, da Polícia Civil 2018. É o mesmo edital, de língua portuguesa é o mesmo. Normalmente a VUNESP trabalha dessa forma. Inclusive o TJ de São Paulo também seguiu essa mesma linha, né, do edital igual. Os assuntos são os principais ali, regência, crase, concordância, colocação pronominal. Quem está nos assistindo aqui, já estuda para concurso, sabe realmente o que eu estou dizendo aqui, que essas matérias caem em todos os concursos. Então, eu acredito que a VUNESP, para os concursos de investigador, perito, se tiver um concurso de perito, que é nível superior, escrivão, que são os concursos de nível superior, nós acreditamos, não só eu, mas os colegas também aqui, acreditamos que a VUNESP vai manter essa linha do edital anterior, né, com toda essa matéria, que é um edital bem recheado, é um edital, inclusive, que assusta o candidato quando ele se depara, né, porque ele encontra nomes ali que há muito tempo ele não via, né, durante os estudos dele, principalmente quem estudava para as provas anteriores. Então, nós acreditamos que a VUNESP vai manter essa linha, com questões
que vão exigir mais do candidato a interpretação, né? Porque nós temos uma deficiência muito grande na interpretação hoje, né? E eu acredito que a VUNESP vai por essa linha aí, sim. Entendi. E o senhor acredita que vai manter o mesmo número de questões, né? Foram 30 na última prova de investigador e 36 na última de escrivão. A tendência é manter, né? Eu acho que a tendência é manter, sim, porque o examinador, ele trabalha muito com o visual, né? O brasileiro é visual, né? O que é visual? Nós olhamos por fora, né? Então, isso é uma característica, não é nenhuma crítica, é uma característica nossa, né? Da maioria. O que é olhar por fora? O candidato, quando ele abre a prova, ele vê um texto enorme. Então, ele já imagina assim, olha o tamanho do texto que eu vou ter que ler. Ele pega a questão, por exemplo, a última prova, investigador e escrivão, algumas questões de língua portuguesa, o enunciado era enorme, enunciado com 4, 5 linhas, que dificulta a leitura da maioria e, consequentemente, a interpretação. Então, eu acredito que a VUNESP vai manter essa linha até por ser um concurso muito procurado, e um concurso de nível superior. Os concursos, né, no caso do escrivão e investigador, eu acredito sim que eles vão manter essa linha, inclusive o número de questões, porque isso também assusta o candidato, né? Ele abre a prova dele, ele olha e fala, nossa, eu tenho 30 questões de português. Normalmente a VUNESP, ela envolve a gramática com a interpretação, ela pede para você ler um texto para responder as questões de 1 a 10, de 1 a 12, enfim. Eles costumam trabalhar dessa forma aí. Então, isso assusta um pouco o candidato que está despreparado, né? O candidato que está destreinado. E a gente procura trazer esse candidato para a realidade. O senhor está imaginando que uma proporção assim, de 60% de questões de interpretação em compreensão de texto e 40% de gramática? Olha, normalmente é metade, metade. Porque o que acontece? Muita gente imagina que, numa questão de interpretação, o candidato não tem que saber gramática. E tem, porque ele precisa saber a orientação do texto, se está na ordem direta, se não está. Normalmente, um verbo, quando ele é colocado no texto, normalmente não, sempre, né? Ele tem um tempo que ocorre aquilo, se é passado, se é presente, se é futuro. Ele tem um modo, né? Se é subjuntivo, se é indicativo, se é imperativo. Tudo isso tem a ver com a interpretação. Por exemplo, o uso de advérbios, né? Os advérbios de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, ele muda. O uso ou não desses advérbios muda a interpretação. Então, tanto é que eu começo as aulas de gramática e interpretação pela gramática, né? Primeiro pela gramática, para que o candidato conheça por que tem aquele nome, né? Por exemplo, por que chama adjunto? Né? Tem um objetivo isso, né? Não nasceu do nada, né? Por que se chama regência? O que é isso, por exemplo? E, de repente, numa questão de interpretação, normalmente o examinador inverte os períodos no texto e dificulta a leitura do candidato. Quando ele tem um conhecimento da gramática, um conhecimento maior, ele consegue identificar onde é que está o sujeito da oração, se esse sujeito está praticando ou se ele está recebendo a ação do verbo. Ele consegue identificar se aquele verbo indica uma ordem, se indica uma sugestão, se indica qual tempo que aquilo aparece. Tudo isso ajuda na interpretação. Então, a questão propriamente dita de interpretação, normalmente são as primeiras questões da prova, que é para cansar o candidato, é feita de propósito, a gente conta isso para o candidato, inclusive, né? Então, vai aparecer lá, né? Leia o texto para responder as questões, por exemplo, dessa prova da PM. Leia o texto para responder as questões de 1 a 13. Então, o candidato ele já pensa assim, puxa, eu tenho 13, mais da metade da prova de português para responder desse texto. E ali, eles tiraram 4 questões de interpretação e o resto de gramática daquele texto. Normalmente, eles trabalham com 2 ou 3 textos. A prova da Polícia Civil, mesma coisa. Com charge, eles gostam daqueles desenhos, né? Eles trabalham muito com isso. Então, eu acredito, eu sempre trabalho com metade. Metade. Talvez até uns 60%, dependendo da prova, mas metade, metade. A prova da Polícia Civil, apesar de ser VUNESP, ela tem uma característica diferente da prova da PM. A prova da PM exige um pouquinho mais do candidato em determinados assuntos, porque tem redação. A prova da Polícia Civil, como não tem a redação,
ela vai exigir outro nível de conhecimento, mais específico de gramática. Quando se tem redação, eles exigem um pouquinho mais de interpretação. Quando não tem a redação, eles exigem um pouquinho mais da gramática. Então, para a Polícia Civil, especificamente, eu estou trazendo aqui um paralelo com a prova de domingo agora, que coincidentemente aconteceu, e é a VUNESP, e isso acontece sempre, a gente observa sempre as provas da PM, eu sempre trago esse comparativo para os alunos, né? Ó, a prova da PM tem essa característica, a prova do TJ tem essa característica, a prova da Polícia Civil tem essa. Então, eu acredito em 50% de interpretação, 50% de gramática. A gente percebe que os candidatos, você já falou isso, né, que os candidatos têm uma certa dificuldade, né, com a questão da interpretação, da textualidade, não é isso? Quais são as dicas assim, que o senhor pode deixar aqui para os candidatos para que eles consigam desenvolver melhor essa capacidade de interpretar? Bom, vou trazer, mais uma vez, eu vou trazer o exemplo de domingo passado, tá? Está bem recente. É uma característica da VUNESP questionar sinônimos e antônimos. Então, eles colocam no texto termos, né, palavras, que a maioria das pessoas não conhece. Isso é natural. E tem muito candidato que me pergunta, como é que eu estudo isso? Então, a sugestão que a gente dá para o candidato é pegar provas anteriores, né, dos concursos da mesma banca, fazer a leitura dos textos, né? Não resolver a questão de interpretação, porque aquela questão não vai cair de novo, né? Certamente ela não vai cair de novo. Se é uma questão de gramática, aí, por exemplo, concordância, né? Obviamente aquela questão não vai cair de novo, mas aquele assunto sim, né? Então tem uma forma de estudar. Agora, a interpretação não. Então, o que a gente sugere para o candidato é ler bastante textos de provas anteriores, identificar expressões, palavras que ele não conhece, e procurar dicionário e montar um dicionário próprio. Ele vai aumentando o vocabulário e a leitura, a leitura, ela é fundamental, né, para você identificar, para você treinar a interpretação. O nosso cérebro, ele precisa estar treinado, como um atleta, né? Eu não posso sair de casa agora querer correr o quarteirão se eu não tiver treinado. E o estudo da interpretação é igual. Como é que eu vou interpretar um texto se eu não leio um parágrafo por dia, sequer, de qualquer texto? Então, é fazer aquilo que muita gente não gosta, que é ler. Não tem outra forma. E também ler a questão, a pergunta, o enunciado, para identificar o que o examinador pergunta. Vocês vão perceber, quem estuda vai perceber que as perguntas são mais ou menos as mesmas. Por exemplo, segundo o texto, segundo o autor do texto, são duas perguntas diferentes. Podemos inferir do texto, né? São coisas diferentes. Podemos compreender do texto. Essas coisas o candidato ainda não tem a manha quando ele não está treinado. Mas a leitura é fundamental, você tem que ler, não tem jeito. Quando o senhor diz ler, vale ler qualquer coisa, ou é melhor ficar só em textos literários, textos de jornal, por exemplo? O que tem que se ler? Então, muita gente pergunta, professor, então eu vou comprar um livro do Machado de Assis. Ótimo, né? Mas, claro, sensacional. Mas eu creio que você vai ter um problema com isso, né? Eu estou citando Machado de Assis porque muita gente cita para mim, né? Pô, você vai ter um problema, seria ótimo. Por quê? Porque o Machado de Assis tem uma característica de escrita, que são textos invertidos, e que quem não está acostumado com a gramática, primeiro, vai estranhar a forma que ele escreve, né? Vai ler um parágrafo e vai ter que ler novamente porque não entendeu, e vai ter que ler mais uma vez ou até esquecer o texto, porque não entendeu. Então, eu acho desperdício você ler obras literárias. Provas anteriores, eu acho que é um caminho muito legal, porque você começa a se acostumar com os tipos de textos que a Unesp gosta de trazer. Então, dificilmente ela vai trazer textos poéticos, pode até colocar uma poesia ou outra, mas normalmente são textos que trazem um autor, né, que tem um autor ali do texto. Normalmente são reportagens, né, retiradas de revistas, de jornais. Normalmente são pesquisas, eles gostam muito de textos, pesquisas. Então, se ele pegar provas anteriores, né, e ler essas provas entre os textos, ele vai encontrar no mínimo 2 textos ali. De português, ele vai encontrar 2. E se ele ler esses textos e começar a tentar entender o que aquele texto mostra,
Mas o problema da leitura também, Luiz Fernando, é o uso da pontuação. Se o candidato não souber, por isso que eu falo da gramática, né? Se ele não souber usar a pontuação na leitura, né? Eu sempre trago um exemplo para ele. Vamos imaginar o seguinte: você está assistindo lá um telejornal e tem um âncora ali, né, que está passando a notícia. E tem um teleprompter ali na frente dele que passa a notícia, né? E é evidente que ele tem que acompanhar todos os detalhes de pontuação, porque senão o telespectador, ele desliga a televisão, porque ele está lendo um texto, né? Então, a gente mostra para o candidato onde ele tem que dar ênfase, né? Por exemplo, nas preposições, né? Por exemplo, a sala de aula, né? Esse de é preposição, ela tem uma entonação maior. Devemos estar com vontade de dormir, esse com é uma preposição, você tem que dar ênfase, né? O candidato, normalmente, ele lê o texto desanimado. E eu falo para o candidato, ó, você tem que ir para casa, você tem que se trancar no seu quarto, e você tem que ler alto. Lê para você, né? Não lê baixinho, mas lê como se você estivesse apresentando um telejornal, né? Por isso tem que ser longe das pessoas, senão as pessoas não vão entender o que você está fazendo, a não ser que sejam pessoas que estejam estudando junto com você. E uma outra coisa que funciona bem também, Luiz Fernando, é a troca de informações entre os colegas, né? Entre os colegas de sala, né? Mesmo quem estuda online, não tem problema. Estudar juntos, né? Eu sei que nessa época de pandemia está difícil, mas não precisa aglomerar. Mas você colocou duas, três pessoas ali, uma lendo para a outra, o que que você entendeu disso? O que que você entendeu daquilo? Né? Vão se ajudando. A leitura, né? Ler em voz alta, ajuda bastante. Perfeito. Mas em relação à parte gramatical, quais são os assuntos aí que a Vunesp costuma cobrar recorrentemente em suas provas e que o senhor acredita que vão cair, né, esses assuntos vão cair na prova de investigador escrevendo a Polícia Civil? Não só para essas provas, Luiz Fernando, mas para todo e qualquer concurso, tanto de nível médio como superior, existem aquelas matérias que são as preferidas, né? Não só da VUNESP, mas todas as bancas, né? Por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma prova que não tenha uma questão de concordância. Então, concordância é um assunto fundamental, né? Então, se você pegar lá a matéria de concordância, você vai ter mais de 20 regras de concordância verbal, mais de 15, 20 regras de concordância nominal. Então, você tem, no mínimo, 40 regras para estudar. Então, isso assusta o candidato. O que a gente mostra para o candidato é que não há necessidade de ter todo esse conhecimento. Por que não? Porque você tem 5 alternativas, né? Por exemplo, vou citar o exemplo da prova agora, de domingo. Prova de concordância, a questão de concordância verbal desse concurso da PM, se o candidato conhecesse o verbo haver, ele responderia a questão inteira. As 5 alternativas, porque ele iria por eliminação. Só um verbo que ele conhecesse. Então, por exemplo, estou citando aqui uma matéria, concordância. Regência, né? A regência tanto nominal quanto verbal. O emprego das conjunções, a VUNESP gosta muito disso. Conjunções, sentido da conjunção. O candidato saber o sentido, se ela é causal, se ela é consecutiva, se ela é condicional. Pegar as conjunções de igual valor, prova da PM de novo, vou citar como exemplo, que é a prova mais recente, né? Caiu a conjunção e, por exemplo. E a conjunção e, ela é uma conjunção que a maioria só imagina que ela só pode ser aditiva. E ela não é só aditiva, ela tem outros sentidos. Então, eu costumo mostrar para o candidato que ele deve estudar as conjunções que têm mais de um valor. Então, conjunção é outra matéria. Colocação pronominal, né, a colocação dos pronomes em relação ao verbo. E aí eu sugiro que o candidato estude o nome, né, o fenômeno que ocorre nisso, que são próclise, mesóclise e ênclise, esses nomes aí que parecem mais nomes antigos, né? Mas tem que estudar, né? Porque o examinador normalmente coloca, né, assinale a opção em que a próclise é obrigatória, por exemplo, né? Então, se o candidato não sabe o que é próclise, ele fica vendido. Então, colocação pronominal, pontuação, pontuação é o que cai bastante também. Uso dos verbos, principalmente tempos e modos. Sabe aquela coisa do verbo, ele está empregado no futuro do subjuntivo, o que, que ele indica? E a Vonesp pergunta muito também nos verbos o sentido.
se ele está no imperativo, se ele está no indicativo, se ele está no subjuntivo. E como eu disse anteriormente, o verbo ele nos conta uma série de coisas, né? Ele nos conta, por exemplo, quando ocorreu aquela ação, se está ocorrendo ou se vai ocorrer. Ele nos conta se ele tem complemento, se ele não tem. Ele nos conta se aquilo é uma ordem, se é um pedido, se é um conselho, se é uma sugestão. Então, verbos também é uma matéria que cai bastante. Eu acho que dessas matérias de língua portuguesa, as principais que eu trabalho bastante com os alunos são essas: conjunção, o verbo, né, o uso dos verbos, o emprego dos verbos, a forma verbal, até porque tem a ver com concordância, a regência, colocação pronominal, pontuação. Perfeito, mestre. Roberto. A gente já falou aqui que português é a disciplina, né, que tem uma de questões, né? 30 para investigador, 36 para escrivão. Nesse sentido, sabendo que língua portuguesa é a disciplina com o maior número de questões, o senhor acha que estrategicamente, né, falando estrategicamente, é interessante o candidato de fato iniciar a prova logo por elas? Eu sempre trago uma sugestão, mas é uma sugestão que o candidato tem que sentir primeiro antes da prova. Ele tem que fazer isso durante os estudos. Isso, inclusive, não fui eu que descobri, não. São os candidatos que me contam. Ah, professor, eu fiz a prova assim, para mim foi melhor. Aí o outro, eu fiz assim, para mim foi melhor, né? Porque é muito subjetivo, cada um entende de uma forma, né? Eu prefiro começar pela gramática. Por quê? Porque eu evito a leitura do texto logo de início, né? Leia o texto para responder as questões. O examinador vai te dar uma ordem para você ler o texto. Normalmente, quando se está numa prova, o candidato não está tranquilo, né? Ele está sob pressão. Então, o que acontece? Ao chegar ao segundo parágrafo, ele já esqueceu o primeiro. Isso é natural, qualquer pessoa, não é uma deficiência daquele candidato, é qualquer pessoa. Então, eu sugiro ao candidato, né, dou uma sugestão a ele, começar pela gramática. O enunciado da questão vai mostrar norma padrão, norma culta. Quando aparecer isso aqui, a questão é de gramática. Então, você inicie pela gramática. Por quê? Porque ou você sabe ou você não sabe. A interpretação você pode ficar entre duas, né? É natural acontecer isso. Não que a gramática não aconteça, mas se o candidato estiver bem treinado, dificilmente ele vai ficar entre duas. Mesmo que ele fique, ele consegue resolver a questão. Então, a sugestão é iniciar pela gramática. Onde tiver, assinale a alternativa correta quanto à regência. É essa que eu vou fazer. Pontuação, concordância. A VUNESP, o bom da VUNESP para o candidato é que eles direcionam o assunto. Eles não deixam em aberto, né? Ó, resolva a questão e se vira. Eles colocam, olha, isso aqui é para concordância, isso aqui é crase, isso aqui é pontuação, verifique a questão correta quanto à colocação pronominal. Então, ele te dá a palavra-chave e o candidato treinado ele já sabe o que ele procura nas alternativas. Eu iniciaria pela gramática primeiro. E depois faz as questões de impressão de texto. Deixaria por último, exatamente. Perfeito, muito bom. Fica aí a dica, né, dos candidatos, né, na hora de fazer a prova do concurso de investigador e de escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Professor, a gente está encerrando aqui, né, o nosso central de dicas, né? Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma última dica, uma última orientação para os candidatos, alguma mensagem, né, para os candidatos que vão participar desse concurso que promete ser bastante concorrido, né, esse concurso para escrivão e investigador da Polícia Civil. Qual mensagem final, qual dica, qual orientação você pode deixar para eles? Bom, na verdade é uma mensagem, né? Porque as dicas, na verdade, nós já demos aqui de estudo, tal. Depois, assistindo às aulas, aí o candidato ele vai conseguir identificar o que a gente comentou aqui dessa forma. Mas o que eu tenho percebido muito, inclusive nessa última prova da PM, candidatos que erraram uma ou outra questão e ficaram desanimados, né? E também, no caso, como você citou, uma prova que vai ter são muitos candidatos, é muito disputado, mas eu tenho certeza de que uma parcela muito pequena é que vai lá para disputar realmente a prova, né? Então, sempre tem aquele cara que fala assim, eu quero ser policial, né? Eu quero ter um distintivo, eu quero andar com uma arma, mas eu não quero fazer aquilo que você faz para ser policial. O que você faz? Você estuda. Então, normalmente isso não vai acontecer, o cara não vai conseguir ser aprovado. Então, aquele número
né, enorme de inscritos, os candidatos se preocupam muito com isso. Ah, é tantos mil para uma vaga. Você quer uma vaga só, né? Agora, a mensagem realmente que eu coloquei iniciei com esse assunto, que é justamente para isso. O estudo tem que ser diário. Você tem que fazer o estudo um hábito. Assim como você escova os dentes, assim como você usa o WhatsApp hoje, que é um hábito, né? Assim como a gente usa o celular, etc., ele tem que ser um hábito. Você tem que estudar todos os dias, escolher uma disciplina, um assunto, especificamente um assunto, todos os dias, e sempre por meio de questões. Sempre. Nunca estudem a matéria sem questão, porque desanima. E cuidado com conceitos, ficar decorando conceitos, né? Porque normalmente não cai esses conceitos. Você tem que saber resolver a questão. Estudar todos os dias, por meio de questões, e, se possível, ter alguém para te ajudar. Sempre. E esse alguém, procure aquele cara que seja alto astral. Né? Por quê? Que quando você estiver caindo, ele fala, não, cara, vamos lá, né? Nós erramos aqui, mas vamos para cima. Porque o que eu vejo é o pessoal muito solitário, né? Muito sozinho, principalmente aqui em São Paulo. Eu sei que no Rio é diferente, eu já morei aí no Rio, inclusive, aí no bairro da Glória, há anos atrás, quando eu trabalhei no INSS, aí na Marechal Câmara, aí no Rio de Janeiro. Não sei nem se ainda tem essa agência lá. E o carioca tem uma característica diferente, né? Ele é mais dado, ele é mais aberto, mais comunicativo. E aqui em São Paulo a gente tem o pessoal mais introspectivo. E eu até brinco com eles, gente, vocês têm que fazer que nem os cariocas fazem. Conversam, né? Façam amizade com as pessoas. Olha, eu não sei essa matéria. Você pode me ensinar aqui que eu sei essa? Então, a mensagem que eu dou para o candidato aqui hoje é, primeiro, não desistir, né? Nunca, hipótese alguma, porque você não vai alcançar o êxito se você desistir, né? E você está sempre rodeado de pessoas que vão te ajudar, né? Principalmente os colegas de sala. Né? Se aquele cara que, vamos ali tomar um negócio, não, esse aí já não serve. Esse aí já, esquece que ele não serve, porque você está pagando, você está gastando seu dinheiro, seu tempo, né? Então, não desistir, e não desistir absolutamente nunca. Esmoreceu aqui, esquece essa matéria, pega outra, depois você volta, né, naquela matéria. Você vai ter um outro entendimento, às vezes sua cabeça não está legal naquele dia, isso é natural de qualquer pessoa. Mas desistir, jamais, jamais. Sem dúvida alguma. Se desistir, a chance de conquistar a vaga é impossível. Nunca. Não tem. Agora, quem persiste, com certeza, com o tempo, ele entra naquela fila, ele vai conseguir, de fato, conquistar sua vaga na carreira pública, né, mestre? Não tenha dúvida disso. Professora, muito obrigado pela sua participação. Tá? Fica aqui o convite de futuramente fazermos outras entrevistas com o senhor para dar dicas aí para candidatos de outros concursos. E eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o Central de Dicas e lembrá-los que, se você perdeu algum episódio, não tem o menor problema. Baixa ir lá no site da Central ou no YouTube da Central de Concursos e você vai encontrar todos os vídeos desse especial aqui, voltado para o concurso da Polícia Civil para os cargos de investigador e escrivão. Né? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like esperto, né? Para que esse vídeo aí fique aí mais visível no YouTube. Fique com a gente, porque vem aí pela frente muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.